Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1. E eu vou apresentar para vocês a disciplina. Se eu tivesse que responder a pergunta qual é a função da engenharia em um único item, eu diria que era melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, não precisar dormir tomando chuva. Ou eu não morrer de calor nem de frio. Ou eu chegar descansado onde eu preciso. Ou algo mais singelo, que a porta se abra para que eu não trombe nela ao passar. Uma aplicação que seja precisa de energia, então eu tenho que ter uma fonte de energia. Como normalmente essa fonte de energia não está próxima à aplicação que eu preciso dessa energia, eu tenho um sistema de transmissão de energia. Se eu quiser um exemplo mais de engenharia mecânica, um motor de automóvel, que é a fonte de energia, um câmbio, que é o sistema de transmissão de energia, e a roda, que é a aplicação, o carro poder andar. Então tem uma fonte de energia, um sistema de transmissão de energia, que pode ser elétrico, hidráulico, pneumático, térmico, mecânico, e uma aplicação. Na engenharia, nós projetamos, se eu quiser simplificar muito, o sistema de transmissão de energia, ou, se eu pensar que temos energia em movimento, sistemas de transmissão de potência. Sistemas de transmissão de potência elétricos são vistos no curso de engenharia elétrica. Sistemas de transmissão de potência hidráulicos pneumáticos são vistos nas disciplinas específicas, sistemas hidráulicos pneumáticos. Sistemas térmicos de transmissão de potência são vistos também nas disciplinas específicas, sistemas térmicos. Nessa disciplina, nós vamos ver sistemas de transmissão de potência mecânicos. Aproveitar e discutir por que a disciplina tem esse nome. Muito bem. Então nós temos sistemas de transmissão de potência mecânicos, esse é o assunto da disciplina. Ou sistemas mecânicos de transmissão de potência. Ou simplesmente sistemas mecânicos. Esse é o nome dessa disciplina em alguns cursos de engenharia mecânica e em outras faculdades. Sistemas mecânicos são máquinas que têm elementos. Então nós temos os elementos de máquinas dos sistemas mecânicos. Ou apenas elementos de máquinas, que é o nome da nossa disciplina. Então, voltando, eu tenho uma fonte de energia, que na natureza, usualmente, ela tem rotação alta e torque baixo, por exemplo, um motor elétrico roda rápido, mas a força é pequena. E a minha aplicação, normalmente, ela precisa de condições ao contrário. Rotação baixa e torque alto, por exemplo, um caminhão. Por quê? Porque eu não preciso de um caminhão para transportar um prego, mas para transportar 50 toneladas de prego, ou seja, eu preciso de muito torque, muita força. E eu tenho que transportar essas 50 toneladas de prego não muito rápido, porque se eu transportar 50 toneladas a 150 km por hora, ninguém para esse caminhão. Isso é um problema de segurança muito sério. Então, o torque tem que ser alto, mas a rotação baixa. A força grande, mas a velocidade pequena. Bom, como que eu resolvo isso? Coloco um elemento de redução de potência. Por exemplo, uma engrenagem. Engrenagem menor na entrada, pinhão, engrenagem maior na saída, coroa, automaticamente a rotação diminui. Pinhão gira mais rápido, coroa mais devagar, porque a coroa é maior que o pinhão. Pronto, resolvi a primeira parte do problema. E a segunda parte? Bom, se eu lembrar que potência é torque vezes rotação, num sistema rotacional, ou força vezes velocidade, num sistema linear, eu posso escrever essa equação para entrada e para saída. Potência de entrada, torque de entrada vezes rotação de entrada. Potência de saída, torque de saída vezes rotação de saída. Se eu admitir que esse sistema tem um rendimento 100%, não é verdade, mas só para simplificar, admitindo isso, eu posso dizer que o que entra é igual ao que sai. Portanto, o torque de entrada vezes a rotação de entrada é igual ao torque de saída vezes a rotação de saída. Se eu pegar um termo desse lado da equação e diminuir o valor dele, ou seja, diminuir a rotação, para que isso continue sendo igual
automaticamente tem que aumentar outro termo. Ou seja, resolvi a segunda parte do problema. Diminui a rotação e aumenta o torque automaticamente. Bom, só que isso não funciona. Por quê? Porque se eu largar ele assim, ele cai. Como é que eu resolvo o problema? Coloco eixos para sustentar. Só que isso aqui não funciona ainda. Por quê? Porque a minha fonte de energia está girando, se for um sistema rotacionário, e o eixo não está girando. Então o que eu faço? Coloco uma união eixo-eixo. Pronto. A fonte de energia gira, gira a união eixo-eixo, por exemplo, acoplamento. Só que ele não está funcionando. Por quê? Porque se eu abrir aqui, eu vou ver que esse acoplamento está apenas apoiado aqui no eixo. Então o que eu tenho que fazer? Colocar uma união eixo-cubo aqui, por exemplo, uma chaveta. Uma união eixo-cubo entre o pinhão e o eixo, uma união eixo-cubo entre a coroa e o eixo, uma união eixo-cubo entre o eixo de saída e o acoplamento de saída. Pronto. A fonte de energia gira, gira o acoplamento, gira o eixo, gira o pinhão, gira a coroa, gira o segundo eixo, gira o acoplamento de saída, gira a aplicação. Pronto, resolvi. Só que tem mais um detalhe. Se eu largar isso assim, cai tudo. Solução é eu colocar apoio. Só que agora eu criei um outro problema, porque os eixos estão girando. Se eles estão girando e o apoio está fixo, porque está apoiando, eu estou gerando atrito nesses pontos. E o atrito é prejudicial, porque aumenta o desgaste, aquece mais e diminui a eficiência do sistema. Como é que eu resolvo esse problema? Coloco mancais. Pronto, agora está tudo resolvido. Portanto, quais são os assuntos da nossa disciplina? Elementos de transição de potência, podem ser engrenagens, correias, correntes, rodas de atrito, eixos, uniões eixo-cubo, uniões eixo-cubo, mancais. Além disso, nessa disciplina a gente vê parafusos e molas, porque parafusos são elementos de fixação muito utilizados no mundo. Tem uma vantagem muito grande em relação à solda, que é outro elemento de fixação, que parafusos são desmontáveis, isso é muito bom para manutenção. E molas, porque molas são elementos de acumulação de energia mecânico. Assim como, por exemplo, bateria do seu carro, que é um elemento de acumulação de energia elétrica, nós temos molas que acumulam energia mecânica e eu posso utilizar quando eu quiser. Por exemplo, um carrinho de fricção, né? Eu quero que ele ande, eu coloco energia na mola, a hora que eu solto o carrinho, ele começa a andar. E um primeiro capítulo que é a apresentação do que é um projeto mecânico. Tudo isso aqui não é possível ser dado num semestre só. Então a gente divide em 2 semestres, elemento de máquinas 1 e depois elemento de máquinas 2 no semestre subsequente. O que a gente vê em elemento de máquinas 1, que é a nossa disciplina aqui? Projeto mecânico, elementos de transmissão de potência e engrenagens, eixos, uniões eixo-eixo, uniões eixo-cubo, acabou o semestre. O resto fica para elemento de máquinas 2. Por que esses são os itens que a gente vê em elemento de máquinas 1? Por que a gente não vê na sequência? Porque se eu visse nessa sequência, o semestre ia acabar aqui. Ele ia ficar o semestre inteiro vendo só um tipo de elemento, que é elemento de transmissão de potência, fica muito enfadonho. Então a gente vê projeto, elementos de transmissão de potência são engrenagens, pula para eixo, eixo cubo, e depois elemento de máquinas a gente volta aqui e vê o resto, didaticamente fica mais interessante. Bom, bibliografia para essa disciplina, não pode deixar de citar o Niemann, Gustav Niemann, é a Bíblia da área, todo mundo que trabalha nessa área conhece o livro do Niemann, não pode deixar de ser citado, é um livro muito bom, tem muitas informações reais, interessantes, importantes para o engenheiro. Se eu quiser um livro um pouco mais simples, mas muito bom também, temos o livro do Shigley, Joseph Edward Shigley. São 2 volumes, aqui são 3 volumes, aqui são 2 volumes. Um livro muito bom também. E como nós temos no Brasil, citar um autor brasileiro, o Olavo Albuquerque. Todos esses livros tem na biblioteca da nossa faculdade. Critério de avaliação. Nós vamos ter 2 provas regulares e uma prova substitutiva. Todas as provas são individuais, escritas e sem consulta. As provas podem ter uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica são perguntas para respostas dissertativas.
é o conceito, eu vou perguntar sobre o conceito dos assuntos. E a parte prática, não consegui achar um nome melhor, são exercícios para serem resolvidos, exercícios numéricos a serem resolvidos. Na parte prática, é permitida a consulta de uma folha de papel A4 manuscrita preparada pelo discente. Eu vou realçar para não haver problemas. Uma folha, não duas nem três, uma folha de papel A4, não papel A3, nem A0, nem o que quer que seja, manuscrita só na parte prática. A parte teórica, totalmente sem consulta. A prática também, mas eu deixo consultar uma folha de papel A4 manuscrita, só na parte prática. A matéria para as provas regulares é não acumulativa. A matéria para a prova substitutiva é toda lecionada. Súbia para quem precisa, não para quem quer. A média das provas é a média aritmética das notas das provas. Soma as duas, divide por 2. E vamos também ter como elemento avaliativo um projeto. A gente só aprende a projetar projetando. Então nós vamos projetar um redutor de velocidade, que é aquela figura que eu apresentei para vocês. São os assuntos da disciplina. Excluindo-se a carcaça do redutor, que não vamos calcular, não faz parte da disciplina. Como um projeto subentende roteiro de cálculo e desenho de fabricação de conjunto, então o nosso projeto vai ter roteiro de cálculo e desenho de fabricação de conjunto. Em grupo de 4 discentes, e os próprios discentes vão montar os grupos, depois vocês vão informar quais são os grupos. Serão 3 verificações parciais e uma entrega final. A média do projeto é a média da nota das 3 verificações parciais mais a nota de entrega final. Ou seja, soma as 4 notas e divide por 4. E a média final é a média aritmética da média das provas mais a média do projeto. Se você pensar um pouquinho, você já percebeu que você consegue ser aprovado só fazendo prova ou só fazendo projeto. Se você tirar 10 nas duas provas, tem média 10 de prova. 0 média de projeto, 10 mais 0, 10, divide por 2, 5, está aprovado. Não precisa nem de 10 para tirar 9,5 de média de prova. A mesma coisa projeto, se tirar 9,5 de média de projeto, 9,5 mais 0 de prova, 9,5, divide por 2, 4,85, arredonda para 5. Só que, sinceramente, eu não recomendo que você faça isso, porque tem até aquele ditado popular que diz: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, você perde tudo. Então, faça com uma galinha. De grão em grão, a galinha enche o pau. Então faça a primeira verificação, tira uma nota, faz a segunda verificação, tira mais um pouquinho de nota, faz a primeira prova, mais um pouquinho de nota, vai somando tudo, vai juntando tudo, de grão em grão, de repente você nem percebeu e já está aprovado. Então não jogue todas as suas fichas só no projeto ou só na prova, porque pode acontecer algum imprevisto e você acabar se prejudicando porque não conseguiu tirar 10 em todas as provas ou 10 no projeto, ou 9,5. Quais conhecimentos anteriores necessários? Então, física, tudo começa em física, no caso com engenharia mecânica, física mecânica. Mais especificamente, como vocês vão fazer projeto, não precisa de desenho, vocês têm que saber desenho. Tanto desenho por instrumentos quanto desenho através de software, tanto faz. Vocês podem entregar os desenhos à mão ou em software, não tem problema nenhum. Resenhas materiais, para vocês poderem calcular os eixos, as engrenagens, assim por diante. Então, diagrama, diagramas, apoios, conceito de tensão e assim por diante. Conhecimento de materiais, para vocês poderem identificar tensões e limites do material, para poder fazer o dimensionamento, comparar as tensões e limites com as tensões atuantes, tensões solicitantes, isso é dimensionamento. E quais são as datas que vocês devem guardar para essa disciplina, que são importantes para a disciplina? Dia 8/9 é a primeira verificação do projeto, dia 29/9 é a segunda verificação do projeto, dia 6/10 é a primeira prova regular. Se vocês observarem, mais 2 a 3 semanas, verificação, 2 a 3 semanas, outra verificação, próxima semana, prova. O que cai na primeira prova? O que vocês viram na primeira e segunda verificação. Cada verificação eu vou retornar para vocês o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Se vocês fizerem as verificações e virem o retorno que eu vou dar para vocês já estão preparados para a prova automaticamente. Terceira verificação, 3/11. Entrega final 24/11,
próxima semana a segunda prova. Que quer na segunda prova, que vocês vão entregar na terceira verificação, na entrega final. Se vocês fizerem as verificações e acompanharem o meu retorno, virem o que está certo e está errado, vocês estão preparados para a segunda prova, que vai ser dia 1º do 12. E a prova substitutiva, dia 15 do 12, último dia da nossa disciplina. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.